Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para apresentação da minha empresa, em face aqui ao escopo da clínica do Dr. Elvis, clínica de cirurgia plástica. A Cíntia do escritório de arquitetura entrou em contato comigo e a gente já trocou algumas informações e eu vou aqui fazer a apresentação da minha empresa e algumas observações. Bom, vamos lá. Meu nome é Eduardo Scaliante, o nome da minha empresa é FTI, Reformas e Construções. Essa empresa está instalada aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Brás. Nós estamos há 23 anos no mesmo endereço, atendendo aqui na região central de São Paulo, um centro logístico. Nós estamos bem próximo do mercado municipal, na região central de São Paulo. Nós trabalhamos já há bastante tempo para esse cliente, é uma família árabe tradicional aqui da região. Nós atendemos eles durante todo esse período e naturalmente executamos obras fora desse centro logístico, tá? Esse centro logístico, nós estamos falando aí de um complexo de mais de 40 mil metros de área construída. Eu estou mensurando esse número aqui para que vocês possam entender a dimensão, né, de toda essa área que nós atuamos. E também tem outras obras que são grandes que nós realizamos e também até obras menores que nós atuamos aqui na cidade de São Paulo. Nesse momento, eu estou, inclusive, pegando aqui uma colinha aqui do que eu fiz para seguir uma linha de raciocínio. Nesse momento, eu estou num processo, estou criando uma sociedade com uma outra pessoa, é o Thiago Albuquerque. O Thiago atua já há 11 anos com obras também de reforma. Thiago também treina as equipes dele, como também treina as minhas equipes. Não é na questão técnica, nós treinamos as nossas equipes na questão comportamental, trabalhando também a questão de processos, de protocolo, de como que essas equipes devem agir ali dentro da obra. Que isso é um fator importante dentro do nosso método de trabalho e algo que não é comum. Digo que acho que ninguém faz isso, né? A grande maioria pega o pessoal e coloca aí na obra, vai fazendo. Nós temos esse cuidado de treinar e acompanhar as pessoas para que a gente consiga entregar um excelente resultado. Bom, vamos lá. Obras realizadas, eu vou colocar algumas aqui. Nesse centro comercial eu tenho algumas obras realizadas. Uma delas é a obra da Casa Flora, um importador de bebidas aqui da região. Tem mais de 50 anos de atuação aqui nesse mercado. O Thiago, né, que é o meu sócio, como eu mencionei, já realizou a reforma de clínicas odontológicas, um caso que eu compartilhei aqui com a Cíntia. A clínica, se eu não me engano, tem em torno de 700 a 800 metros quadrados. Também uma farmácia de manipulação, que é um prédio de 6 andares, totalizando 1.500 metros. Isso são obras realizadas. Eu tenho também obras realizadas em São Paulo. Tem um cliente aí que é a Ferragens Floresta. Fizemos algumas lojas deles na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. E recentemente entregamos uma obra em Sorocaba, uma obra que ultrapassa os 1.000 metros quadrados. Posso aqui compartilhar também com vocês o Instagram e algumas outras informações nesse sentido. Então isso, né, tem aí um pouco da apresentação, onde nós estamos, algumas obras realizadas. Eu acredito que dá para ter uma breve noção de como que a gente atua. Bom, nosso método de trabalho, eu quero destacar essa parte do método de trabalho, que é justamente o nosso diferencial no mercado, né? Que é entender a necessidade do cliente, trabalhar em conjunto com a arquitetura, sempre, não tem como trabalhar diferente disso, até porque nós temos que respeitar ali todo o trabalho que o arquiteto teve e executar, fazer com que aquele projeto ele saia do papel, que ele aconteça daquela forma. Logicamente que durante a execução a gente vai ter inúmeros desafios, e esses desafios eles vão ser vencidos com
com essa sincronia, com essa conjunção de execução, arquitetura, engenharia e, logicamente, o cliente. Isso é de fundamental importância. Se isso for ignorado, então é onde muitos dos projetos, muitas das reformas que a gente vê por aí, dão muito problema. No final, é aquele desastre que já é amplamente conhecido no mercado. Um outro aspecto é que nós utilizamos táticas militares. Isso mesmo. Táticas militares para organizar, planejar e executar toda a obra. Isso, nós estamos falando de planejamento, logística, todo o mapeamento, levantamento de todas as informações. Afinal de contas, a obra é uma guerra. O cliente é o refém, né? E nós temos que libertar o cliente ao final desse processo. Ele tem que sair ileso, né? Ele é refém dos problemas, ele é refém de quem chega na obra e não quer fazer o que precisa ser feito. Então a gente já sai na frente porque a gente faz esse mapeamento. As nossas equipes, elas são treinadas, só que nós vamos ter outras equipes trabalhando na obra, como vidraçaria, marmoraria, marcenaria. Essas equipes não passam pelo nosso treinamento, mas nós vamos acompanhar e, logicamente, trabalhar para minimizar ao máximo todos esses problemas. E não só minimizar problemas, mas também a parte do mapeamento preditivo e preventivo é de fundamental importância. Ou seja, analisar o projeto, visitar o local, entender a dinâmica do prédio e entender a dinâmica do que acontece no entorno do prédio, prevendo como esse material vai chegar, como o caminhão vai estacionar, quais os horários que a gente consegue fazer essa operação, né? Olhar ali no entorno os vizinhos, porque a gente também tem que tomar esse cuidado. Então, quais são as restrições de ambiente, quais são as restrições de legislação, fazer esse trabalho todo antes de que se inicie qualquer atividade, qualquer coisa na obra. Então, esse é um ponto importante que muitos querem. Me dá aqui o projeto, o orço é tanto, começa a fazer a obra e aí no meio do caminho ele se dá conta que naquele local não pode parar um caminhão, naquele local tem uma restrição XYZ. Enfim, é algo que parece que é básico, né, mas a grande maioria não faz. Eu vou até colocar um caso aqui, olhando o escopo que a Cíntia me passou. Tem lá, câmara hiperbárica. Tá bom. Qual é o tamanho dessa câmara? Em que momento que ela entra? Como vai ser o acesso? Estou colocando aqui um dos pontos, tá? Eu estou pegando isso daqui para exemplificar essa parte de mapeamento preditivo e preventivo. Então, trabalhar em sincronia, olhar tudo que vai acontecer para que de fato a gente consiga avançar aí com a obra. Outro fato importante é justamente a parte de engenharia, né? Pelo que a Cíntia me passou, esse vídeo vai para o engenheiro contratado aí pelo médico para fazer todas as avaliações. Eu vejo isso com bons olhos, eu vejo que isso é muito interessante, porque a pessoa que vai avaliar, já tem, pelo que eu vi ali, tem larga experiência nesse mundo das obras, né? Então, a gente preza muito por isso, que todos os aspectos técnicos sejam respeitados. Falando aqui do projeto de vocês, né? Nós falamos de integração, falamos de mapeamento preditivo, preventivo. Eu destaco também para a parte da engenharia. Uma vez que o projeto da arquitetura foi definido, foi aprovado, é de suma importância que a gente tenha a integração junto com a equipe de engenharia. Nós temos um corpo técnico onde a gente consegue elaborar os projetos complementares. Projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto luminotécnico, ar-condicionado, ou seja, né, estrutural, se for o caso, para que a gente, a partir daí, consiga, de fato, o que a gente chama de ter um mapa de guerra. Nós vamos ter todo esse cenário, todas essas informações consolidadas, e a partir daí a gente avança para a missão mesmo, né? Como eu disse, a gente usa táticas militares, a obra é uma guerra, então é mais uma missão que nós vamos executar. Então todas essas informações precisam estar muito bem
definidas, organizadas, para que a gente possa aí dar os próximos passos e sim avançar com essa obra. Do projeto aqui, do escopo que foi apresentado, né, eu fiz aqui um resumo. Então, veja ali que nós temos trabalho na parte civil, drywall, elétrica, hidráulica. Não estou falando aqui na sequência de execução, logicamente. Elétrica, hidráulica, ar-condicionado, piso, revestimento, pintura, fachada, né? Então, seria a parte que nós conseguimos atender. Logicamente que nós temos alguns parceiros para indicar em algumas atividades que nós não realizamos, né? Vidraçaria, tá bom, tem um parceiro que trabalha com a gente, podemos indicar, mas isso também fica livre para que vocês possam contratar. Então, dentro desse escopo que eu falei, parte civil, drywall, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, piso, pintura, fachada, fazer a obra, na sua grande maioria, nós temos equipe para execução e serviços que são específicos. Aí a gente trabalha com os nossos parceiros. Se for parceiro de vocês também, nós fazemos essa integração para que a gente consiga evoluir com os trabalhos, né? Importante também, nós estamos falando de uma clínica médica, seguramente vão ter exigências em torno de vigilância sanitária. Então, importante, aí nós vamos lá. Temos arquitetura, engenharia, que nós estamos trabalhando em conjunto, vigilância sanitária, vai surgir uma certa exigência, e aí? Como fazer, como integrar, como resolver isso daí? Então, a gente consegue também atuar em conjunto com vocês para fazer essa parte. Questão de responsabilidade técnica, logicamente, vamos elaborar os projetos complementares. Esses projetos seguem o que é de praxe, no protocolo de praxe, que é a emissão de ART, e, logicamente, sobre a execução da obra, também nós vamos ter um engenheiro responsável, que não só estará como responsável da obra, mas também atuará ali acompanhando o que está acontecendo. Bom, vamos lá. A Cíntia comentou comigo aí sobre o time, né, o prazo que vocês estão buscando para dar o start na obra e avançar com as execuções. Como que nós trabalhamos aqui? Nós não trabalhamos com várias obras simultâneas. Atualmente nós estamos executando uma obra, uma laje corporativa de 1.500 metros quadrados aqui no Alphaville. E à medida que vão surgindo demandas, a gente vai, logicamente, atendendo os clientes e buscando encaixar dentro de uma agenda para que a gente consiga, de fato, entregar tudo isso que eu falei aqui anteriormente. Então não adianta a gente pegar aqui 10, 15 obras e no final ficam todas jogadas, né? Fica na mão aí só lá do mestre de obra, vai tocando, vai resolvendo, vai dando problema. Não, nós, né, tanto eu quanto meu sócio, nós atuamos ali muito próximo da obra para que a gente consiga entregar dentro daquilo que foi tratado e atendendo os anseios, a expectativa do cliente. Eu vou aqui dar um exemplo. Nós fizemos recentemente uma loja de shopping, uma loja daquela rede Crocs. O cliente orçou com a gente, ele tinha lá o concorrente, disse que entregava em 60 dias, nós conseguimos entregar para ele em 30 dias. Isso por quê? Porque nós aplicamos toda aquela metodologia que eu citei ali no início. Então, no caso desse cliente, ele teve aí um faturamento antecipado, ele conseguiu abrir 30 antes do previsto, e isso gerou um ganho substancial para ele. Mas, mais uma vez, eu reforço, tudo isso só é possível se a gente conseguir, de fato, ter essa integração entre arquitetura, execução, engenharia, né, o cliente, para que a gente, de fato, consiga avançar com um projeto, com definições e tudo que é necessário para uma obra avançar. Com relação a custo, né, a Cíntia pediu para que eu mensurasse aqui um valor por metro quadrado, e aí a gente entra num ponto um tanto quanto delicado, né? Se eu falar aqui, olha, vai custar tanto. Mas é só uma ordem de grandeza. Eu acho que a gente não chegaria próximo de uma realidade, mas eu posso aqui dar um parâmetro para vocês. Vamos lá, nós estamos executando uma obra
como eu disse, uma obra corporativa aqui no Alphaville. Essa obra tem 1.500 metros quadrados. É uma laje corporativa, onde tem escritório, tem banheiro, tem auditório, tem ali uma intervenção que vai ser feita na parte do sistema de ar-condicionado, que é aquele sistema dotado, né? Então tem todo esse trabalho que está sendo feito. Essa obra hoje, ela está na casa de R$1 milhão, considerando todo esse trabalho que está sendo feito ali. Estamos fazendo também luminotécnico, toda a parte de iluminação elétrica, as paredes ali também de drywall com isolamento acústico, mas isolamento acústico como manda a norma, né? Não é simplesmente fazer a parede ali, colocar a lã de rocha. Inclusive tem modelos distintos de lã de rocha. Eu estou falando isso porque esse cliente estava orçando com outro, falou com uma outra pessoa falou, não, aqui é só botar uma lã e está resolvido. Não, inclusive tem placas hoje específicas para isolamento acústico. Então, de novo, a gente cai naquele ponto. Precisamos planejar muito bem, e esse planejamento não é algo que vai levar aí 3, 4, 5 meses, não. É um planejamento claro, objetivo, para que quando as equipes iniciarem os seus trabalhos, a gente consegue ser bem efetivo nesse cenário, tá? Então, eu estou colocando essa ordem de custo que dá para vocês já avaliarem e ter uma ideia de custo de uma obra que está acontecendo, né? Uma obra que vai acontecer, que ainda tem uma série de definições para serem realizadas, é muito difícil colocar esse custo, mas aí tem um parâmetro para vocês. Outro ponto importante, estou voltando aqui agora na parte de execução, é justamente quando tiver todo esse plano de obra, tiver isso tudo já determinado, a gente avance de forma linear. O que é isso? Nós entramos com as equipes fazendo aquele mapeamento que eu disse, preditivo, preventivo, fazendo inventário, relatório fotográfico de toda a edificação, do estado que ela está. Em seguida, a gente entra com as equipes de desmontagem e somente depois demolição. O que o pessoal faz? Às vezes não cuida, sai quebrando, sai estragando e no final se perde muita coisa. Porque num processo desse de desmontagem, algumas coisas podem ser reaproveitadas, outras, se não tiver aproveitamento para esse empreendimento, podem ser doadas, pode ser reaproveitado num outro local. Então tem esse trabalho de desmontagem, depois de demolição e, logicamente, que depois a gente segue o caminho lógico de toda a obra, que é parte construtiva, infraestrutura, elétrica, hidráulica, toda a parte de infra, né, necessária. Se houver alguma demanda aqui nesse empreendimento de questões estruturais, também a gente faz o planejamento para que aconteça ali no momento correto, para não chegar lá na frente, puxa vida, isso não foi feito, agora está impactando determinada etapa da obra, né? Isso parece até óbvio, né? Mas é assim que funciona, mas na prática a gente sabe que não é assim. Muitas das obras a gente vai ver aí, está na fase de acabamento, o pessoal está voltando para quebrar, para refazer, e infelizmente é uma triste realidade do mercado, que com essa metodologia que nós desenvolvemos, estamos aplicando, né? Nós desenvolvemos e no dia a dia que está colocando, ela está funcionando, os resultados são bem positivos. E também quero colocar aqui que não é porque a gente vai aplicar essa metodologia, não é porque a gente vai trabalhar dessa forma que não vai ter problemas. Os problemas vão ocorrer, só que eles vão ser resolvidos de maneira prática, objetiva, sem maiores traumas para todos os envolvidos. Não adianta chegar aqui e falar para vocês, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá tudo lindo e maravilhoso, que na real não é assim. Se alguém tiver vendendo isso para vocês, eu acho que vale repensar, vale olhar com um pouquinho mais de cuidado para essa parte, né? Bom, aqui para encerrar, o que eu quero sugerir? Eu acho que o vídeo é uma coisa ali, estou vendo aqui, estou gravando há 19 minutos, é uma apresentação bem breve, algo bem superficial. Eu sugiro que a gente faça uma visita ao imóvel para conhecer e também convido vocês para visitar a nossa base aqui no bairro do Brás. E nesse momento nós estamos com essa obra no Alphaville. Convido vocês, inclusive, para fazer uma visita na obra, para entender na prática
o que é isso tudo, essa metodologia, todo esse resultado que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Vou mandar aqui também na sequência um vídeo que foi gravado nessa obra da Alphaville recente, foi no segundo dia de obra. Como eu disse, lá tem 1.500 metros quadrados, uma parte dessa área são escritórios, então o escritório da diretoria, tem a parte do administrativo, marketing, enfim, toda a estrutura ali da empresa. Essa empresa tem uma área que vai ser o auditório, que eles trabalham com treinamentos, palestras e tudo mais. Uma outra área que é a parte do escritório. Essa área corresponde a praticamente metade do escritório, 700, ou melhor, corresponde a metade de toda a metragem que eu falei, dos 1.500, 750 é de escritório. Então, só para dar um exemplo de como que foi feito todo esse planejamento e como que aconteceu na prática. Nós fizemos ali um levantamento de chegada de material, transporte de material, colocar esse material na obra e iniciar. Nós recebemos todo o material de drywall dessa obra no sábado, foram 15 toneladas de material que foi transportado do térreo até o 14º andar. Essa operação foi feita no sábado, com 11 pessoas, levou 2h30. Todo esse material estava distribuído de maneira uniforme e organizado dentro da obra. Na segunda e terça-feira, após o sábado, nós avançamos com a execução nessa área que eu falei para vocês, 750 metros. Vocês vão ver no vídeo, boa parte das paredes já estavam estruturadas, plaqueadas, e a obra avançou já com muita velocidade. Nesse momento, nós estamos terminando de plaquear toda essa área, estamos aguardando a aprovação do projeto elétrico junto ao condomínio, que essa é uma exigência ali do local, e quando tiver essa liberação, com certeza a gente avança muito rápido. A obra comercial ela tem essa característica, ela precisa ter uma velocidade, porque quanto antes ela terminar, a empresa está funcionando, se ela está funcionando, ela já está faturando e colocando dinheiro para o caixa. Então, esse é um ponto importante. Então, eu encerro aqui o vídeo, me coloco à disposição para visita, como eu falei, e reforço o convite aí para vocês visitarem a nossa base aqui no bairro do Brás, que tem uma história interessante, é um prédio de 120 anos, tem uma história bem interessante, esse prédio faz parte da história do Brasil. Então, convido vocês a visitar esse espaço e convido também a visitar a obra lá no Alphaville. Tá ótimo? Obrigado a todos aí, uma excelente noite.